quiser tirar, pastor. Meus irmãos, bom dia. Obrigado, Senhor Jesus, a todos. Mais alguns, e a maioria eu já cumprimentei, né? Quando cheguei aqui, e eu quero dizer que, primeiro, eu estou muito grato a Deus por mais essa oportunidade de estar com vocês, refletindo um pouco, aprendendo um pouco juntos, né? A palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas. E quero agradecer mais uma vez ao convite, a confiança do pastor Luiz Arthur. É um homem que a gente tem um carinho muito grande, um amor muito grande pela vida dele. Um homem assim, muito sério com as Escrituras, muito sério com a obra de Deus, muito compromissado com a verdade, que nos dias de hoje, irmãos, está muito raro homens compromissados com a verdade, né? Não é? Eu creio que todos que estão aqui nesta manhã têm esse compromisso, porque a palavra é a verdade, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor é a verdade absoluta. Nós a temos como a verdade absoluta. O mundo não, mas nós temos as Escrituras como verdade absoluta. E todas as vezes que nós refletimos nela, nós compreendemos, nós entendemos, nós também sentimos o trabalhar dela na nossa vida, não é? No nosso caráter, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, em todas as facetas da nossa vida, a palavra de Deus, ela mexe conosco. Então quero agradecer o convite do pastor Luiz Arthur, da irmã Creide, e eu tenho certeza que esse tema que Deus colocou no coração do anjo dessa igreja, eu tenho certeza que Deus ele quer nos ensinar nessa manhã, quer levar a gente a refletir junto, a aprender juntos. Eu não gosto muito dessa coisa de eu vou ministrar, vocês vão ouvir. Não, nós vamos compartilhar, nós vamos aprender juntos aqui a palavra de Deus. Amém? Hoje eu estou sendo aqui um servo, um canal, amanhã pode ser um de vocês. Mas eu queria, antes de ler um texto aqui inicial, em Filipenses capítulo 1, eu queria fazer uma brevíssima oração. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. Queremos te louvar porque, ó Deus, a tua palavra ela permanece para sempre. Ó Deus, o teu Espírito faz arder em nossos corações a chama da paixão, a chama do amor pela tua palavra. Ó Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos, por parte desse rebanho do Senhor que está aqui nesta manhã. Pai, que o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações. Ó Deus, que tudo aquilo que eu preparei, tudo aquilo que, ó Deus, eu organizei, que possa ser simplesmente uma ferramenta, ó Deus, usada naquilo que o Senhor quer transmitir para nós nessa palestra, nessa exposição das tuas Escrituras nesta manhã. Ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, para iniciar, eu gostaria que a gente lesse, já foi lido parte do Filipenses capítulo 1, eu queria ler com vocês os versos 23 e 24 do capítulo 1. Iniciar com essa leitura, o tema que nos foi proposto, o tema de hoje tanto aqui comigo como com as irmãs lá embaixo, relacionamento saudável. 23 e 24 diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quem entende isso nessa manhã? Quem entende isso nessa manhã, nós aqui hoje? Que estar com Cristo é ainda muito. Olha como que Paulo diz aqui: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Esse mesmo Paulo diz que para nós o viver é Cristo
e o morrer é ganho. Essa chama, irmãos, arde no seu coração quando você medita nisso. Quando Paulo diz aqui, olha, porque isso para mim ainda é melhor. É melhor do que estar com o Senhor. Mas no verso seguinte ele diz assim, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Eu acho que nesse capítulo 1, pastor Luiz Arthur, esses 2 versos, ele resume uma ótima introdução a respeito do que é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável. Eu vou discorrer aqui, mas eu quero que vocês assim pensem nesses 2 versos que nós lemos. A linha fina, né? A linha fina que Paulo se apresenta aqui nesses 2 versos, porque o amor, a paixão por Cristo, pelo eterno, de Paulo é tão grande, é tão forte a afinidade, a afinação, o relacionamento íntimo e profundo de Paulo, que é tão grande, tão forte, irmãos, que ele declara para a igreja, para os irmãos ali de Filipe, que há um desejo dele de partir, porque estar com Cristo é ainda melhor, e é melhor do que qualquer coisa nessa vida. Quem tem esse conhecimento, quem tem essa afinidade com Cristo, esse relacionamento íntimo e profundo com a Trindade Divina, quem entende realmente a obra da Trindade na nossa vida, na vida da humanidade, na vida de todos aqueles que creram em Cristo, nós observamos nas Escrituras que o Pai ele nos amou, né? O Filho se entregou e o Espírito nos adotou. Então, quem tem essa afinidade, esse entendimento do quão bom é estar com o Senhor, do quão bom é se relacionar com Deus, né? E não tem como nós afinarmos o nosso relacionamento com Deus, com Cristo, irmãos, com a Trindade, se não for por meio da oração, se não for por meio de falar com o Senhor, se não for por meio de andar com o Senhor, através do conhecimento, através da meditação nas Escrituras. Mas é tão fina essa linha de Paulo, porque ao mesmo tempo que ele tem esse desejo, ele também tem um amor muito grande pela igreja, pelo rebanho, que o Senhor confiou nas mãos dele, e ele escreve então essa carta. A carta de Paulo aos Filipenses é considerada pela maioria dos teólogos uma carta exemplar no que diz respeito a relacionamento, no que diz respeito a ternura, no que diz respeito a trato, no que diz respeito à intimidade com a Trindade Divina, no que diz respeito a amor pela igreja, no que diz respeito ao relacionamento amoroso que uma igreja deve ter. Se a gente observar logo no princípio, irmãos, logo no começo, logo nos versos 1 e 2, e aí eu já começo a entrar na palavra, aqui no tema em si, a Bíblia diz assim, olha, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Logo na introdução aqui, irmãos, dessa carta, a gente observa, irmãos, um detalhe muito interessante, muito importante, que o Espírito
o Espírito imprime em nossos corações, imprime em nossas vidas nesta manhã, e para todos que já meditaram nessa carta. O trato, a maneira com que Paulo e Timóteo, ele escreve, ele introduz esta carta. Ele começa dizendo aqui, Paulo e Timóteo. Primeiro, é importante a gente meditar nisso. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A todos os santos. Então, é interessante que a gente observa aqui, olha, a todos os santos que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Observe o trato, a maneira com que eles se tratavam, a maneira com que Paulo e Timóteo trata a igreja e trata os obreiros da igreja. E a gente, já logo no princípio, aqui a gente observa o seguinte, irmãos. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. É possível nós desenvolvermos no nosso meio um relacionamento saudável? É possível? Eu gostaria que vocês respondessem. Sim. Vamos quebrar o gelo aí, porque eu não quero só ficar falando aqui nesta manhã não, hein? Cipriano? É o Cipriano? Que satisfação a gente rever meu amigo Cipriano. Toda minha no dentista profético. É possível nós desenvolvermos um relacionamento saudável, irmãos? Sim. Ou isso é uma utopia? Ou seja, ou isso é algo quase que inalcançável? É possível no nosso meio, na comunidade que nós congregamos, desenvolvermos um relacionamento saudável entre nós, entre os irmãos? Sim. Por que sim? Porque isso vem de mansidão, de amor, de cooperação. Pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. Cipriano disse o quê? Pela mansidão, amor, cooperação. Tudo colabora para isso. Se você for observar, tudo isso aqui tem nessa carta. Tem cooperação, tem mansidão. Olha a maneira com que Paulo e Timóteo introduzem aqui. Olha a maneira com que eles introduzem essa carta. É interessante que logo Paulo e Timóteo, você percebe que entre eles não há competição. Paulo foi Paulo. Timóteo, discípulo de Paulo. Mas olha a maneira com que os dois se posicionam. Sem competição, sem usar das suas prerrogativas. Não é porque eu sou um diácono, não é porque eu sou um presbítero, não é porque eu sou um pastor que eu tenho que usar dessa prerrogativa para querer me posicionar maior ou melhor que o meu companheiro. Então, logo na introdução dessa carta, essa carta nos ensina, irmãos, a maneira com que nós temos que nos tratar, a maneira com que nós temos que nos relacionar, a maneira saudável que nós temos que nos comunicar entre nós. E isso, nós estamos falando aqui de igreja, de relacionamento eclesiástico, de relacionamento comunitário, mas isso também nós podemos e devemos, irmãos, aplicar na família. E eu vou falar um pouco sobre isso daqui um pouquinho. A gente vai meditar num texto que fala sobre relacionamento na família, que nós temos que trazer essa prática, essa aplicação, essa verdade, esse relacionamento saudável que tem que ter na família, e a igreja tem que ser uma extensão. Sabe por que existem muitas igrejas doentes hoje em dia, irmãos? Porque os relacionamentos familiares estão adoecidos. A igreja é uma extensão do que nós vivemos em casa. A igreja é uma extensão do que eu vivo com a minha esposa. A igreja é uma extensão do que eu vivo com os meus filhos. Se eu não tenho um bom relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, eu não posso ter um bom relacionamento. Entende? Então a igreja é uma extensão. Nós vamos já meditar sobre isso, mas olha que interessante que aqui Paulo e Timóteo, quando ele introduz, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo.
Aí eu quero entrar aqui no primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nesta manhã, irmãos. Não tem como, Cipriano, não tem como, meus queridos irmãos, que nesta manhã nós desenvolvermos um relacionamento saudável entre nós, se nós não tivermos um relacionamento saudável com Deus. O nosso relacionamento, não tem como nós termos um relacionamento horizontal, aqui, sadio, se nós não temos um relacionamento vertical sadio. Não tem como nós termos um relacionamento horizontal, ou seja, entre nós, entre irmãos, entre comunidades, se nós não tivermos um relacionamento saudável com a Trindade, com Deus, com Cristo. E aí, a gente parte para alguns princípios interessantes aqui, importantes, porque o que é amar a Deus, por exemplo? Essa carta ela fala de amor, essa carta fala de serviço, essa carta fala de cooperação, essa carta fala de estar junto. É um jargão que nós usamos muito, né? Especialmente os mais jovens, usam muito nos dias de hoje, já estamos juntos. Mas será que nós estamos juntos mesmo? Então, como é que está o nosso relacionamento vertical? Então, não tem como, irmãos, nós desconectarmos essas duas verdades. Relacionamento vertical versus relacionamento horizontal. Eu não tenho como dizer que eu tenho um ótimo relacionamento, um excelente relacionamento vertical, ou seja, um excelente relacionamento com Deus, se eu não me relaciono bem com o meu irmão. Se o meu relacionamento, eu vou um pouco mais longe agora, se o meu relacionamento com Deus é um jogo de interesse, é uma barganha, uma relação de barganha, possivelmente eu vou expandir esse relacionamento com o meu irmão e com a minha irmã. Um relacionamento de interesse, um relacionamento de troca. A gente observa, irmãos, na vida de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Ele teve tudo, mas ele perdeu tudo. Depois ele teve tudo em dobro. Mas em nenhum momento na vida de Jó quis jogar com Deus. O relacionamento que Jó teve com Deus, tinha com Deus, era um relacionamento realmente verdadeiro. Mas ainda assim, lá na frente, Jó, ele evidencia mais ainda esse estado de espiritualidade que ele tinha com Deus, porque ele diz: olha, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço de contigo andar. E em nenhum momento ele jogou em rosto a Deus tudo aquilo que ele passou, todas as perdas, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Então, irmãos, o primeiro ponto é que não tem como ter relacionamento saudável se nós não conhecemos a Deus. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente aí no mundo que se relaciona muito bem e não são cristãos, não são crentes. É um relacionamento superficial. É um relacionamento raso, que qualquer vento pode fazer romper. Qualquer tempestadezinha pode fazer romper essa relação. No mundo corporativo, nas empresas, na escola, né, em outros lugares, nós presenciamos muito bem isso. As pessoas se relacionam bem, entre aspas, até certo ponto. Até o momento em que ela não tiver que perder. Haja em vista que nas empresas as pessoas fazem de tudo para galgar degraus. E se for necessário, ela passa por cima do melhor amigo.
diz que é amigo. Por quê? Porque presta atenção, há um jogo de interesse. Então, se nós nos relacionamos com Deus baseado num jogo de interesse, e é por isso que existem muitas igrejas no Brasil, pesquisas apontam que aproximadamente 35%, hoje aumentou um pouco, 35% da população brasileira se dizem cristãos. Irmãos, com toda essa estatística, com todo esse percentual, era para a igreja fazer diferença no país. Por que não faz? Porque muitas igrejas têm ensinado o seu público, o seu auditório. Algumas igrejas não têm rebanho, têm auditório, têm público. Tem ensinado esse povo a se relacionar baseado em jogo de interesses com Deus. Você venha na campanha tal, você venha no dia tal, que você vai ser abençoado, que você receberá provisão. Em nenhum momento, muitas dessas igrejas no Brasil chamam o seu público, chamam os frequentadores de suas igrejas para conhecer a Deus de uma maneira profunda, irmãos. Porque o que muda o caráter do homem, e o nosso irmão presbítero dizia ali sobre o caráter, né? Na hora que ele, antes de louvar, falava sobre o fato de Deus trabalhar no nosso caráter. Não tem como nós termos o nosso caráter trabalhado se nós não tivermos um relacionamento íntimo e profundo com Deus, irmãos, com a Trindade divina. E é muito profundo quando eu digo isso, eu gosto dessa frase. Deus nos amou. O Filho se entregou e o Espírito nos adotou para sermos dele, para sermos trabalhados por ele. E não tem como, se nós não tivermos o nosso caráter trabalhado, as nossas ranhuras no nosso caráter proveniente do pecado original, se nós não formos trabalhados nisso, nós não produziremos relacionamentos saudáveis. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós seremos perfeitos. Porque nessa mesma epístola, capítulo 3, Paulo diz o seguinte: olha, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para a perfeição. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Então, o cristão verdadeiro, o que realmente investe no relacionamento saudável, não é aquele que alcançou a perfeição, mas é aquele que prossegue. É aquele que, em algum momento, no rompimento de alguma das relações, ele reconhece o erro, ele se arrepende e fala: Senhor, eu preciso melhorar. Quem já fez essa oração para o Senhor? Quem já fez essa oração? Em muitos momentos da minha vida, irmãos, e ainda de vez em quando eu faço: Senhor, eu preciso melhorar com o meu irmão, eu preciso melhorar com o meu próximo, eu preciso melhorar com os meus filhos, eu preciso melhorar com a minha esposa. Essa pergunta, irmãos, ela está aí para confirmar. Essa pergunta eu faço de vez em quando para minha esposa. Falo: Lélia, no que eu preciso melhorar para te fazer mais feliz? Porque quem deseja viver um relacionamento saudável não se preocupa com a sua satisfação pessoal, mas se preocupa com a felicidade do próximo. Preste atenção que Paulo aqui preso, ele não usa de sua prerrogativa apostólica e não usa de seu estado de tribulação para pedir favorecimento a si mesmo, mas ele ora pela igreja de Filipos, ele intercede, irmãos. Então, o primeiro ponto é: não tem como nós desenvolvermos um relacionamento saudável no horizontal se nós não tivermos um relacionamento saudável no vertical. Paulo e Timóteo introduz essa epístola dizendo o seguinte: olha, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ou seja, ele expressa o relacionamento deles com Cristo. Eles declaram ali para a igreja que eles estão a serviço de Cristo.
E uma das evidências de alguém que tem um relacionamento saudável com o Senhor Jesus é exatamente o fato dele entender que ele é servo. E quando ele declara que eles são servos, eles estão dizendo: olha, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. E aí abre para nós um parênteses, uma pergunta nesta manhã: qual é a vontade do meu Senhor em relação ao meu próximo? Em relação ao meu diácono? Em relação ao nosso presbítero? Em relação ao nosso pastor? Em relação à nossa irmã, ao nosso irmão? Em relação àquele que está visitando hoje a igreja? Eu, como servo de Cristo, qual é a vontade de Deus através da minha vida para que o meu próximo seja edificado, irmãos? Seja feliz através da minha vida. Meu próximo aqui nesta manhã são vocês que estão aqui bem pertinho de mim. E qual é a vontade de Deus para a sua vida através da minha vida como servo? Observe que aqui nessa introdução, o trato que tem aqui, o respeito, irmãos, a afetuosidade, a harmonia que tem entre eles aqui. Logo na introdução dessa epístola, pastor Luiz, ela nos ensina: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos santos, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Então há uma unidade, há uma junção, há um trato afetuoso, irmãos, há ternura, há uma ternura dessa epístola, especialmente esse capítulo 1 expressa isso. Mateus 22, do 37 a 39, diz assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Note uma coisa, não tem como nessa exposição de Cristo, não tem como nós nos relacionarmos bem com o próximo, nós desenvolvermos um relacionamento saudável na família, na igreja, na sociedade, onde nós estamos, se nós não primeiramente amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o nosso pensamento. Isso é entrega, isso é reverenciar o máximo a alguém que é Deus, é entender que Ele é Senhor das nossas vidas, é entender que nós somos servos dEle, é entender que o Senhor, o tempo todo, irmãos, desde a história de Israel, Antigo e Novo Testamento, o tempo todo Deus sempre expressou a sua vontade. Eu posso até usar a palavra, o seu desejo de se relacionar com o homem, de se relacionar conosco. E aqui ele diz: olha, de todo o teu coração, todo o teu alma, todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende a lei e os profetas. Então não tem como eu amar o meu próximo como a mim mesmo, se
se eu não amar a Deus de todo o meu coração, porque eu preciso descobrir quem é Deus para mim e quem eu sou para Deus. Quem é você para Jesus? Quem é você para o Senhor? Quem somos nós para o Senhor? São duas perguntas que eu disse de vez em quando eu lanço lá na comunidade que pastoreio lá no Poá. Quem nós somos para o Senhor? E quem é o Senhor para nós? São duas perguntas importantíssimas de nós fazermos, irmãos. Quem é Deus para nós? Deus é o meu provedor, simplesmente? Deus é o meu realizador de milagres, simplesmente? Deus é simplesmente aquele que me deu a salvação? Ou eu entendo que esse Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, aquele que era, que há de vir, Todo-Poderoso, Criador de todo esse universo, desse sol, desse dia, dessa natureza, de tudo que há, Ele nos amou, Ele me amou, Ele te amou. Ele nos amou. Deus tinha de tudo para desistir de nós, mas Ele nos amou. Quem é Deus, mano? Esse Senhor que, irmãos, criou todo esse universo. Há algo assim gigantesco em todo esse universo, irmãos. É algo muito gigantesco, é algo muito... Os cientistas não conseguem descobrir a imensidão desse universo, não há exatidão de quanto mede esse universo. Esse Senhor que criou tudo isso resolveu habitar em mim e em você. Resolveu nos chamar para a salvação. Então, que tipo de relacionamento eu tenho com meu Deus? Eu tenho um relacionamento com meu Deus porque eu não quero ir para o inferno ou porque eu entendo que Ele me amou? Esse Deus tremendo, irmãos, tremendo, que não tem como descrever a grandeza de Deus. A Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Ele é de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade. Deus é Deus. Sabe aquelas perguntinhas que às vezes as crianças costumam fazer? Não sei se você já recebeu essas perguntas das crianças. De onde veio Deus? Se Deus nos criou, de onde veio Deus? Quem já recebeu essas perguntas dos seus filhos? De onde veio Deus? E a única resposta que nós temos é: filho, Deus é de eternidade a eternidade. Deus é infinito. Ele é o princípio de tudo. E esse Deus resolveu habitar em nós. Fazer de nós um ser humano melhor. Porque Deus não veio, Jesus não veio para retirar a nossa humanidade, como muitos tentam inserir no seio das igrejas por aí. Mas Deus veio para nos fazermos um ser humano melhor ainda. Deus respeita a nossa humanidade. Ele não veio para retirar, nós não somos anjos, nós não estamos transformados em corpos semelhantes a anjos. Nós somos pessoas, somos seres humanos que Cristo veio para nos fazer um Claudinei melhor, um pastor Luiz melhor, um Cipriano melhor. E tudo para a glória dele. Então, nessa introdução, a gente entende, não tem como nós termos um relacionamento saudável, horizontal, se nosso relacionamento vertical não está bem resolvido. E o segundo ponto,
compartilhar com vocês. Porque para nós, desenvolver relacionamentos saudáveis, nós precisamos primeiro fazer algumas perguntas para nós mesmos. Primeiro, quem eu era sem Cristo? Você se lembra de quem você era sem Cristo? Vamos abrir um parênteses aqui. Comece a pensar, volte um pouco para trás. Quem você era antes de conhecer a Cristo? Irmãos, eu me lembro muito bem quem eu era. E eu não sei quem eu seria e onde estaria se eu não tivesse conhecido a Cristo. Quem nós éramos antes de termos um encontro com Cristo? Antes de nossa conversão ao Evangelho, quem nós éramos, irmãos? Depois que nós nos convertemos, nós conhecemos a graça, essa graça nos transformou, essa palavra nos transformou. Eu quero acreditar assim, com todos aconteceu aqui, isso nesta manhã. Nós temos muita gratidão a Deus pelo que Cristo fez em nós. Aleluia. Pelo que Cristo fez em nós como marido, como pai, como cidadão, como servo do Senhor, como pessoa, como ser humano. Ou seja, o segundo ponto que a gente precisa entender, aceitar e buscar essa verdade, aplicar essa verdade na nossa vida, é que para mim ter um relacionamento saudável na comunidade, entre nós irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que todos nós, se não fosse a graça de Cristo, nós estaríamos destruídos. Eu digo isso, pastor Luiz Arthur, sem sombra de dúvida. Se eu não tivesse tido encontro com o Senhor, se Jesus não tivesse trabalhado na minha vida, eu nem aqui estaria hoje. Pelos lugares que eu frequentava, pelas práticas que eu tinha, pelos vícios que eu tinha, Jesus me libertou de toda essa gama de tragédia do pecado, das garras de Satanás, e me colocou no reino da luz. Ele me tirou do império das trevas e me colocou no reino da luz, para que através da minha vida outras vidas fossem alcançadas. E quando eu me converti ao Evangelho, irmãos, foi tão poderosa essa obra do Espírito Santo. O irmão Cipriano está aqui, ele congregou um tempo com a gente na sede, se lembra muito, talvez ele se lembre. Mas, irmãos, quando eu me converti a Jesus, e eu comecei a desfrutar dessa obra de regeneração do Espírito Santo, me levando a produzir, e tendo em mim produzido também pelo Espírito Santo, uma maneira melhor de se relacionar com as pessoas. E na minha casa, na época, eu fui o primeiro a me converter. A minha mãe frequentava a igreja, mas não era batizada. Eu fui o primeiro a me converter. E quando eu me converti, as minhas duas irmãs, meu irmão, meus cunhados na época, todos que frequentavam a casa dos meus pais, começaram a olhar para mim e começaram a perguntar para eles. Eles me chamavam de Dinho, né? O apelido Dinho, chamam ainda até hoje, e falaram assim: olha,
o Dinho está diferente. Ele está diferente. Uma delas me disseram que eu estava chato, porque eu não me debruçava mais nas garrafas de cerveja, porque eu não fumava mais, porque eu não tinha mais as mesmas conversas que eu tinha antes de conhecer a Cristo. E despertou neles, e a maneira com que eu reagia às críticas e às perguntas foi despertando neles o interesse em conhecer a Jesus. Peraí, alguma coisa aconteceu nele, porque, meu Deus, a gente conviveu 23 anos juntos. Primeira festa que eu fui de amigos do bairro na época, que eu fui numa festa, eles me convidaram, eu fui junto com a minha esposa, a gente era os noivos ainda. Chegamos naquela festa, a turma que eu convivia desde a minha infância, adolescência, e bebia junto, saía junto, fumava junto, queimava a maconha junto. Quando eu cheguei nessa festa, eles perguntaram, eles começaram a conversar entre eles: olha, o Claudinei está diferente, alguma coisa está acontecendo com ele, a noiva dele está mudando ele. Eu falei: não é minha noiva que está me mudando, porque quem me mudou também mudou minha noiva. Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus. Graças a Deus. E aquele Claudinei que gostava de confusão, de briga, que quando bebia um pouco a mais, arrumava confusão nas festas, já não era mais aquele. E o Senhor, pelo Espírito Santo, começou a me aperfeiçoar na maneira de eu me relacionar com as pessoas. E por isso, quando eu me lembro, irmãos, eu faço essa oração que Paulo fez pela igreja de Filipos, fazia pela igreja de Filipos. Eu faço essa oração de agradecimento a Deus pela minha vida e por todos aqueles que estão na minha casa, porque depois se converteu, minhas duas irmãs se converteu, meu irmão se converteu, meu pai, e no dia do batismo foi uma festa, a família toda se batizou. Irmãos, esse Jesus que está vivo entre nós, Ele quer fazer de mim uma pessoa melhor para o meu próximo. Jesus não nos chamou para juiz. Jesus não nos chamou para acusador. Jesus não nos chamou para tirar pedra em ninguém. Jesus não nos chamou, irmãos, para apontar erro no próximo. Jesus nos chamou para viver o Evangelho de Cristo, para viver Cristo na sua essência. E aí, o segundo ponto é: não tem como nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis se eu não tiver a minha espiritualidade resolvida. Se eu não tiver uma espiritualidade resolvida, irmãos. No verso 21 ao 24, onde nós lemos, inclusive, Paulo diz assim: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, os versos que nós lemos, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Olha só o relacionamento vertical de Paulo, estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, olha o relacionamento horizontal, ficar na carne. E Paulo aqui no verso 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmãos, isso aqui resume o que é uma espiritualidade resolvida. Porque espiritualidade, irmãos, quando nós enxergamos em alguém um ser espiritual, a evidência maior de alguém que é espiritual, alguém que tem uma espiritualidade resolvida, não é o que nós, porque eu sou de igreja pentecostal, não é o que nós de igrejas pentecostais tanto achamos durante muitos anos que seria o falar em línguas, as curas, os sinais.
os dons. Porque quantas pessoas passaram pelo nosso meio, oraram em línguas, tiveram dons de interpretações, dons de revelações, até milagres, até curas realizadas no nome do Senhor, mas não estão mais no nosso meio. Eu acho que quem conhece pelo menos um, levanta a sua mão. Todos nós conhecemos pelo menos um que passaram pelo nosso meio, oraram em línguas, falaram em línguas, interpretaram línguas, curaram, até milagres realizaram no nome do Senhor, e tinham dons de palavra de ciência, palavra de sabedoria, e enfim, mas não tinham uma espiritualidade resolvida. E essa evidência de uma espiritualidade não resolvida está na igreja, na carta de Paulo aos Coríntios. Quando era uma igreja rica nos dons, mas Paulo diz: olha, eu converso com vocês, tratando vocês como meninos, com leite. Porque a espiritualidade deles era rasa. Era uma espiritualidade vazia. Havia competições, havia murmurações, havia falsidades, havia partidarismos, havia divisões. Ao contrário da introdução dessa carta, quando Paulo ali ele se posiciona, ele e Timóteo, santos da igreja, diáconos e bispos. Ou seja, o que expressa logo na introdução dessa carta? Que a graça do Senhor nivelou a todos. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Todos nós somos iguais diante de Cristo. Aqui, de repente, pode ter doutor, pode ter médico, pode ter dentista, pode ter advogado, pode ter engenheiro, pode ter pedreiro, pode ter pintor, pode ter cozinheiro, não importa o que você faça, a graça do Senhor nivelou a todos. Não existe ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus. Então não é porque eu sou pastor da igreja que eu sou melhor do que o meu irmão. Não, eu costumo dizer lá, um dia desses eu chamei um dos presbíteros e falei: olha, cuidado da maneira com que você se posiciona no púlpito, porque eu vou dizer para você, nós não somos melhor do que o rebanho. Sabe por que nós estamos aqui? Porque se nós não estivéssemos aqui, talvez nós seríamos os piores da igreja. Porque a responsabilidade é maior. Então vamos tomar cuidado com a maneira com que nós nos posicionamos, porque nós não somos melhores do que ninguém. A graça do Senhor nivelou a todos. Muitos querem ser pastor, não sabem o que é ser um pastor. Eu costumo dizer, irmãos, quanto mais degrau você galga, mais pés você tem que lavar. Você chega na igreja, novo convertido, você é um evangelista, maravilha, mas daqui a pouco você é diácono, você começa a lavar pé. Aí daqui a pouco você é um presbítero, você vai lavar mais pés. Daqui a pouco você é um pastor, ou é um evangelista, ou um missionário, mais pés você vai lavar. Então, antes de querer ser um pastor, ser um líder da igreja, precisa entender que vai ter que lavar muitos pés. E Jesus nos ensinou isso. Então, nós precisamos ter a nossa espiritualidade resolvida. A evidência maior de alguém que tem uma espiritualidade resolvida, eu repito, não são aqueles que têm dons, não é aquele que prega bem, porque quantos também na igreja brasileira, na igreja do Senhor, pregavam bem, eram o ícone da teologia brasileira, era um dos top da teologia no Brasil, conheciam a Bíblia de ponta a ponta, conheciam tudo sobre a história da Bíblia, a história da igreja, a cultura de épocas, e caíram. E se entregaram ao pecado, e hoje inclusive estão pregando heresias. Então, eu gosto de um livro de Ricardo Barbosa, um mestre de espiritualidade, que ele diz assim, olha, que espiritualidade nos pentecostais são as experiências carismáticas, as experiências com os dons, com a espiritualidade, com o Espírito Santo. E para as igrejas históricas, tradicionais, o sinônimo de espiritualidade é o conhecimento, é a bagagem cognitiva.
Ele diz, olha, bom seria juntar, se as igrejas tivessem a maturidade para juntar as duas coisas. Aí sim. Mas, ou seja, experiências nos dons não é evidência, conhecimento também não é evidência. Principal de espiritualidade resolvida. Espiritualidade resolvida, irmãos, nada mais é do que o que Paulo expressa aqui nessa carta, no verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Alguém para dizer isso, e eu espero em Deus que nós estejamos preparados para dizer isso, no que diz respeito ao nosso relacionamento saudável com Deus. Que para nós o viver é Cristo. Será que é verdade? Porque se para nós o viver é Cristo, eu preciso analisar como é que eu estou tratando o meu próximo. Como é que eu estou tratando o meu pastor? Como é que eu estou tratando o meu diácono? Como é que eu estou tratando o meu bispo? Que Paulo aqui introduz dessa forma. Como é que eu estou tratando os santos da igreja? É muito profundo, irmãos. Espiritualidade resolvida tem aquele que desenvolve uma relação íntima e profunda com a Trindade divina. É aquele que tem prazer em estar no lugar secreto de oração. É aquele que tem prazer em estar nos montes para falar com Deus. É aquele que tem prazer para estar nos jejuns para falar com Deus. É aquele que tem prazer em estar nos quartos das suas casas para falar com Deus. É aquele que tem prazer de falar com Deus quando está tomando banho, quando está no banheiro. É aquele que tem prazer em ouvir o Senhor, em falar, em se relacionar com o Senhor. Quanto mais nós falamos com Deus, mais poder de Deus tem nas nossas vidas. Mais graça de Deus tem a nós para desenvolvermos a obra do Evangelho. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais vacinados somos contra as heresias, contra os falsos ensinos, contra os enganos. Por isso essa preocupação do pastor Luiz Arthur de ensinar, de fazer com que a gente aprenda juntos. Porque a maior vacina contra o engano, contra o falso ensino, irmãos, é o conhecimento da palavra. Então, segundo ponto, espiritualidade resolvida. Nós precisamos pensar no que diz respeito à nossa espiritualidade. Se eu não tiver uma espiritualidade resolvida, eu não tenho um bom relacionamento com Deus. E eu não terei um relacionamento saudável na minha família, na comunidade que congrego, na empresa que trabalho, na escola que eu estudo. Amém, amados? Amém. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, me ajudar? Eu apenas um comentário do amor mútuo. O amor mútuo é isso aí que estriba na igreja em Jesus. A obediência ao pastor, porque quem é que quer assumir o lugar de pastor? Se pensar na tribulação que passa um pastor, responsável por todo o rebanho, perante Deus. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Fica à vontade, eu falei, eu não quero só ficar falando, por favor. Quando estiver falando muito, você levanta a mão aí e faça uma pergunta aí, tá bom? O que é ser espiritual? Ser espiritual é uma ótima pergunta. O que é ser espiritual? O que é ser espiritual? É uma boa pergunta. Ser espiritual é o que Paulo expressa em Gálatas, capítulo 5. É aquele que anda no Espírito e vive no Espírito. É aquele que entende o que Paulo diz aqui
em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. Ou seja, tudo que eu faço nessa vida é para agradar a Cristo, é para servir a Cristo, é para obedecer a Cristo. Ou seja, o que é ser espiritual? Uma resposta um pouco mais contundente, irmão, mais profunda. É ser escravo de Cristo. E ter prazer nisso. E ter prazer nisso. Não é aquela escravidão pesarosa. Não, é ter prazer nisso. Não sabe? é jugo. Não é jugo. É aquele que sabe para onde vai. Eu estou escravo do meu Senhor. Porque eu sei que se meu Senhor dará a minha recompensa. Então, Gálatas, capítulo 5, Paulo diz: ande no Espírito e viva no Espírito. E aí você vê um pouquinho mais adiante, ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, aquele que não é espiritual, ele vive nas obras da carne. Agora, o espiritual, ele cultiva o fruto do Espírito. Se é espiritual, não julga, não acusa, não blasfema, em dizer, por acaso, alguém que ele conheceu, mas ficou enfermo, chegou a morrer, ele abria a boca e dizia: fulano não teve salvação. É uma blasfêmia, porque o único juiz é o Senhor Jesus. Então, ser espiritual não blasfema dessa maneira, porque a salvação é lá com Deus. Exatamente. Quem diria que aquele ladrão da cruz seria salvo? O último instante da vida dele. Então, muito bem colocado, irmão. Quem é espiritual não julga. Quem é espiritual não acusa o próximo. Quem é espiritual não joga pedra no próximo. Quem é espiritual não é falso com o próximo. Quem é espiritual é verdadeiro com o próximo. Quem é espiritual é companheiro. Quem é espiritual está junto. Quem é espiritual não concorda com o erro do próximo. Ele vai lá e conversa com o próximo, não sai espalhando, não sai fermentando. Porque foi assim que Jesus disse, não é? Se você vê teu irmão pecar, vai entre você e ele, conversa você e ele só. Se ele se arrepender, você ganha o seu irmão. Agora, o que não é espiritual, ele sai fermentando na igreja, ele sai fermentando na comunidade, ele sai fermentando na vizinhança, ele sai falando com o irmão, ele sai jogando pedra no irmão, ele sai criticando, ele sai murmurando, ele sai caluniando. Então, o espiritual, ele vive na íntegra do que Tiago diz: seja tardio em quê? Em falar. Não é? Tardio em irar e pronto para ouvir. Obrigado, irmãos, pela participação. Viu? Está respondido, irmão, a respeito do meu ponto de vista, o que é uma pessoa espiritual? O que é uma pessoa espiritual? Então, espiritual, nessa carta se resume nisso: o viver é Cristo e o morrer é ganho. O espiritual, ele não blasfema na hora da morte, porque ele entende que o morrer para ele é ganho. É, graças a Deus. A importância que a gente observa nesse texto também é sobre a espiritualidade nas relações. Irmãos, é uma importância muito grande, a gente já deu uma adiantada aqui, sobre essa espiritualidade que nós temos que ter nas relações. Todo relacionamento que nós cultivamos, irmãos, tem que ser recheado de amor,
tem que ser recheada de ternura, tem que ser recheada de gratidão. Irmãos, tem uma coisa muito difícil, eu acho que o pastor Luiz Arthur nunca passou aqui, mas eu já passei aqui, e passo lá em Poá. É ingratidão. O pastor Luiz Arthur nunca passou ingratidão, porque eu já passei por aqui. Passo. Ingratidão. Um indivíduo ingrato, ele está cultivando um veneno altamente nocivo para uma relação saudável. Grande Deus. Os filhos, quando não são gratos aos pais, eles estão cultivando um veneno nocivo na relação. A esposa, quando não é grata ao esposo, ela está cultivando um veneno nocivo. A ingratidão, irmãos, anda de mãos dadas com a arrogância, com a soberba. E ambos precedem a ruína, sabia disso? A ingratidão é uma desgraça na vida do ser humano. A ingratidão é uma desgraça na vida do crente que diz que é espiritual. Porque Jesus e Paulo nos ensinou a sermos gratos o tempo todo. E essa espiritualidade nas relações, que envolve trato, respeito, que logo na introdução dessa carta a gente observa, cortesia, gentileza. Irmãos, nós temos que cultivar isso no meio de nós. Gratidão. Gratidão a Deus pelo próximo, gratidão a Deus pela igreja, gratidão a Deus pela família, gratidão a Deus pelo pastor, gratidão a Deus pelo presbítero, pelo diácono, pela diaconisa, pelos ministros de louvor, pelas cozinheiras que fizeram um café maravilhoso aqui nesta manhã para nós. Irmãos, gratidão a Deus por tudo. Precisamos investir nisso, e investir em gratidão. Hoje em dia, com esse mundo turbulento, com esse mundo consumista, com esse mundo tão recheado de tantas coisas, recheado de orgulho, de egoísmo, nós precisamos voltar a algumas verdades do Evangelho, e uma das verdades é a gratidão. Nós precisamos investir na gratidão. Não tem como nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis se não tivermos gratidão. Pastor Claudio, o pastor foi muito bem preparado para a ingratidão. Eu tive meditando a teu respeito, aquelas vigílias que nós fazíamos, depois saíamos orando nas ruas, nas esquinas, nas tendas de espíritas, né? Quer dizer que o Espírito Santo estava te preparando para algo muito maior, e te preparou também para, sabendo que ia sofrer as ingratidões, né? Mas o amor suplantaria tudo isso, não tem suplantado. Graças a Deus. E aí eu quero levar você a pensar nisso, sobre esse terceiro ponto tão importante, de nós desenvolvermos espiritualidade nas nossas relações. Quando nós falamos de espiritualidade, irmãos, olha só que interessante. A gente aborda tudo isso, a gente aborda a gratidão, a gente aborda tudo que tem a ver com o fruto do Espírito. Deus nos chama nesta manhã, igreja amada de Cristo, para nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis. O mundo, os vizinhos conhecerão que Deus enviou a Cristo quando eles começarem a ver de uma maneira muito forte em nós um relacionamento saudável. Quarto ponto,
eu quero abordar com vocês também, está nesse capítulo. É sobre, irmãos, a reciprocidade nas relações do reino de Deus. Note uma coisa, Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 5, Paulo diz assim, que ele dá graças a Deus, e ele ora com alegria pelos irmãos que cooperavam no reino. Então aqui há uma reciprocidade entre a igreja de Filipe e Paulo e Timóteo. Havia reciprocidade entre eles. Essa igreja aqui foi aquela igreja que inclusive ajudou financeiramente, espontaneamente Paulo. Que Paulo e suas necessidades foram supridos. Foi suprido pela igreja de Filipe. De forma espontânea, movido pelo Espírito, movido por amor, movido por gratidão. Então há uma reciprocidade aqui na relação Paulo, Timóteo e igreja de Filipe. Paulo ora com alegria pela vida deles, pela cooperação que eles produziam para o Evangelho de Cristo naquele lugar. Então não tem como nós investirmos, nós desfrutarmos de um relacionamento saudável se não houver reciprocidade entre nós. Irmãos, e o demônio do século, se posso dizer assim, quero sendo muito assim veemente, muito forte nessa palavra, mas o demônio do século tem sido o egoísmo. Porque as pessoas estão muito egoístas nos dias de hoje, elas só querem bem a nós. Elas só querem bem a nós. Ela não quer investir na reciprocidade. Se eu não sou atendido pelo meu líder, se eu não sou atendido pelo meu irmão, eu fico aborrecido. Mas quando alguém me chama também, me pede um socorro para que eu atenda, eu também não quero abrir mão. E se o irmão me socorre, o irmão é uma bênção, mas eu não quero ser uma bênção para socorrer irmãos. Irmãos, há uma necessidade extrema de nós, nas nossas relações, desenvolvermos reciprocidade, ser recíproco, o amor ser recíproco. Note que na relação Paulo, Timóteo e igreja de Filipe, o amor era recíproco, o serviço era recíproco, as orações eram recíprocas, a gratidão era recíproca. Então hoje nós vivemos um tempo, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo tecnológico, pós-revolução tecnológica, em que as pessoas estão muito individualistas, muito egoístas. E irmãos, infelizmente, isso vai ficar pior na sociedade. Por isso o papel da igreja hoje é investir nesse tema tão importante sobre relacionamento saudável, para que a gente eduque, a gente ensine os nossos mais jovens, para que eles deem continuidade na obra do Evangelho. Porque hoje a meninada estão todas separadas, sós nas suas casas, numa telinha de celular. As crianças hoje estão sendo educadas, treinadas, mimadas, para serem egoístas, para serem individualistas. Não tem mais aquela coisa que nós tínhamos quando nós hoje na faixa dos 50, tínhamos quando éramos crianças. Olha, tudo que nós tínhamos nas nossas casas era de todos. O shampoo era de todos, o sabonete era de todos, tudo era de todos, a TV era de todos, o sofá, tudo era de todos. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças estão sendo educadas pela mídia consumista, pelo sistema, a serem individualistas, a serem egoístas. E essas pessoas estão chegando nas igrejas, irmãos, estão chegando, e que essas pessoas venham para as igrejas, porque para nós termos uma sociedade melhor, nós precisamos que essas pessoas cheguem nas igrejas. Mas elas chegando nas igrejas, que leitura elas farão de mim? Que leitura elas farão de nós? Hoje, eu costumo dizer, irmãos, quando a gente vai corrigir alguém por conta do pecado, eu digo, olha, hoje é você. Hoje é o irmão, é a irmã, quando eu reúno o conselho, amanhã pode ser eu.
Então nós temos que tomar cuidado no que diz respeito ao trato, quanto à reciprocidade. O amor tem que ser recíproco, a gratidão tem que ser recíproca, o serviço tem que ser recíproco, a oração tem que ser recíproca, o respeito tem que ser recíproco, o perdão tem que ser recíproco, a ajuda tem que ser recíproca. A gratidão, irmãos, é o sustentáculo de uma relação saudável, tanto na família como na igreja e como na sociedade. Mas estamos falando aqui entre irmãos, não vamos abordar o nosso relacionamento comunitário. A gratidão é uma das ferramentas que sustentam uma relação saudável. E a reciprocidade, a espiritualidade na reciprocidade, a reciprocidade como uma faceta da espiritualidade. Porque o que é espiritual, ele tem atitudes recíprocas. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, isso inclusive para dízimos e ofertas. Eu nunca usei o púlpito da igreja que eu pastoreio para dizer para o povo: entrega o teu dízimo que você vai prosperar. Entrega o teu dízimo que você vai crescer financeiramente. Entrega o teu dízimo que você vai ser liberto de remédio, tudo aquilo que está consumindo o seu dinheiro, como muitos pregam por aí. Eu sempre disse uma palavra a respeito da entrega de dízimos e ofertas na igreja: gratidão. Sou grato a Deus pelo que chegou na minha despensa, pelo que chegou na minha mesa. E com esse princípio, então, entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Gratidão exige também fé na palavra, obediência a Deus. Mas, irmãos, quando nós temos gratidão, nós não temos dificuldade em abrir o nosso bolso e abençoar a obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não temos dificuldade. Quinto ponto, eu estou partindo para o final. Solidariedade no sofrimento. Outro ingrediente importantíssimo, irmãos, para uma relação saudável. Filipenses capítulo 1, verso 7. Paulo diz assim, olha: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós fostes o quê? Participantes da minha graça, tanto na onde? Na bonança, como na prosperidade, como no conforto. É isso que está escrito aí? Está o quê? Tanto nas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Com solidariedade no sofrimento de irmãos do próximo. Eu preciso me solidarizar com o meu companheiro que está passando por uma fase difícil. Eu preciso me solidarizar com o meu companheiro que está 1 ano comigo, 5 anos comigo, 10 anos comigo, 6 meses comigo, 20 anos comigo. Eu preciso me solidarizar com quem me deu um leitinho na vida espiritual, com quem me evangelizou. Eu preciso me solidarizar com o meu diácono, com o meu companheiro do diaconato, da diaconia feminina, meu presbítero, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo, que está passando por uma enfermidade, que foi atacado pelo Covid, que está numa crise financeira. Eu preciso me solidarizar.
Irmãos, não tem como nós investirmos em relacionamento saudável, não tem como nós dizer que nós temos um relacionamento saudável se eu não me solidarizo, irmão. Paulo expressa aqui, olha, esse ato de justiça da igreja em se solidarizar com ele nas prisões, nas necessidades. Solidariedade está faltando na igreja brasileira. Por conta exatamente do mal desse século, que se chama egoísmo, individualismo. Então preciso me solidarizar com o meu companheiro, antes de eu querer abrir a minha boca para falar qualquer coisa. Está desempregado porque foi irresponsável, está desempregado porque mereceu. Não, eu tenho que me solidarizar, irmãos. Eu tenho que investir nisso. Paulo aqui expressa essa gratidão a Deus pela igreja, pelo fato de a igreja estar com ele, porque, irmãos, é muito fácil nós estarmos com alguém quando tudo está bem com ele. Vida financeira está bem, emprego está bem, ministério está bem, família está bem, tudo está bem, saúde está bem. Nós precisamos aprender a estar com as pessoas nos momentos de prisões. Paulo aqui estava preso em Roma. Estava preso. Por isso é considerado uma das epístolas da prisão. Nos momentos bons e nos momentos difíceis das pessoas, nós precisamos marcar presença. Como o irmão disse, sem acusar, sem julgar, sem condenar. Glória a Deus. Porque não cabe a nós. Deus não nos chamou para juízes. Deus nos chamou para servos. Deus não nos chamou para advogado. Deus nos chamou para intercessores. Um amor afeiçoado em Cristo, uma compaixão divina. Esse sexto ponto, Paulo aqui expressa a igreja dizendo que tem um amor, uma afeição a eles estranhável em Cristo. Irmãos, o nosso amor para com o próximo tem que ser, não me interprete mal, tem que ser um amor estranho. Está entendendo? Tem que ser um amor tão forte em Cristo. Tem que ser inserido em nós uma compaixão tão grande pelo nosso próximo, uma compaixão estranha. Ou seja, que as pessoas não entendem. Que amor é esse que o irmão tem pelo outro? Um amor que só Cristo pode dar. Um amor afeiçoado em Cristo, um amor afinado com Cristo. É assim que o nosso relacionamento vai crescer. É assim que as pessoas olharão para nós, irmãos, e vão dizer assim: eu quero fazer parte daquela comunidade, eu quero fazer parte daquela igreja, eu quero fazer parte daquele grupo de irmãos ali que eles têm um amor pelo outro que é estranho, é algo sobrenatural, é do céu. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. João 17, Jesus disse na oração dele, diz assim: olha, Pai, eu oro para que eles sejam perfeitos em unidade. Jesus orou dessa forma, que eles sejam perfeitos em unidade. Assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou.
Amém? Amém. Por mais que haja amor nas relações, irmãos, por mais que nós achamos que estamos bem, por mais que você diz assim, olha, eu tenho vivido esse amor, nós precisamos orar, e essa foi a oração de Paulo, para que este amor cresça mais ainda. Glória a Deus. Porque se tem algo que nós sempre somos devedores, é o amor. Aleluia. Nada que nós façamos para a obra do Senhor, para o Senhor, para o Evangelho, para o próximo, porque que nós fazemos para o próximo, estamos fazendo para o Evangelho, estamos fazendo para o Senhor. Eu repito, no início, não tem como desconectar relação vertical com horizontal. Então, por mais que nós fazemos para o próximo, nós precisamos orar, que a gente cresça mais ainda nisso. É o que Paulo ora aqui, no verso 9, ele diz assim, olha, peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais, em ciência e em todo conhecimento. Então, irmãos, e lá no capítulo 3, ele mesmo diz, olha, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Glória a Deus. Ou seja, nós não podemos nos conformar, e isso sim nós não podemos nos conformar. Isso sim nós não podemos nos acomodar, não é o que o Evangelho da Autoajuda está pregando por aí, que você não tem que se conformar com a sua situação financeira, que você tem que ir para cima e não sei o que lá, e não sei o que, tanta coisa. O que nós não temos que nos conformar, nos acomodar, é com o estado que nós estamos. Se nós estamos bem, vamos orar e vamos procurar melhorar mais ainda, principalmente no amor. Sempre somos e seremos devedores, irmãos. Sempre. E Paulo, ele faz essa oração pela igreja. E, por último, uma relação saudável, ela é recheada da sinceridade e de frutos de justiça. Filipenses capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim, olha, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do quê? De frutos de justiça. Cheio do quê? De frutos de justiça. Eu quero encerrar lendo novamente os dois versos que eu introduzi. Verso 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele mesmo disse no verso 21, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas verso 24 ele diz, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar aqui. Enquanto estamos aqui, igreja, quem está aqui? Vamos então investir nas nossas relações. Que o Espírito Santo nos ajude a produzir em nós todos os requisitos, ingredientes, ferramentas necessárias para nós termos relação saudável entre nós. Paulo aos Efésios ele diz o seguinte, olha, que o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja. O que significa isso? Se for necessário, morra por ela, não é? Cristo amou a igreja, Cristo morreu pela igreja. Qual é o marido que está disposto a morrer pela sua esposa, se for o caso? Pelos seus filhos. E ele mesmo diz nessa mesma carta aos Efésios, e que a mulher esteja sujeita ao marido. Essa relação não é uma relação de governo, mas é uma relação de reciprocidade, de amor. É uma relação de entrega, é uma relação de respeito entre o marido e a mulher, trazendo uma analogia entre Cristo e a igreja. Se for necessário, irmãos, nós precisamos dar a vida para os nossos irmãos. Se não estamos conseguindo, vamos nos esforçar, vamos decidir prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus.
Amém? Deus abençoe. Era essa singela exposição, ministração que eu queria trazer para vocês nesta manhã. Pastor Luiz, espero ter sido útil dentro do tema que o Senhor me propôs. Tá bom?